Caros amigos da Botec, presidente Peter, Luciano Ascânio, Bob, Luci, demais diretores. Este é um relatório que nós vamos fazer da visita, do acompanhamento que nós fizemos no Senado Federal na quarta-feira passada do trâmite do PLC 121, que é o nosso projeto de regulamentação da profissão. Foi um dia extenso, a gente quer mostrar aí nesta imagem, essas linhas amarelas que vocês estão vendo aí, é o zigue-zague que nós fizemos. Nós percorremos, eu, Luciano Ascânio, nada mais, nada menos que 2.950 metros em 9 horas de estadia no Senado, de 9 da manhã até às 6h30 da tarde. 9 horas e meia, na realidade. Muito bem, o primeiro passo, o primeiro local que nós nos deslocamos foi justamente a Comissão de Assuntos Sociais, a CAS, onde estava sendo votado o projeto de lei da regulamentação. Nós chegamos na CAS, acompanhando aqui este momento em que o presidente Marcelo Castro coloca em discussão o projeto de lei, 121/2015. Ele dá a palavra para a senadora Mara Gabrilli, a nossa relatora, a relatora do projeto, e a senadora faz uma exposição fundamentada, muito boa, cativante, e o presidente abre para discussão, ninguém quis discutir, o que é um ótimo sinal. Em seguida, ele colocou em votação, foi aprovado por unanimidade, em votação simbólica, aquela votação que o presidente fala, os favoráveis permaneçam como estão. Pronto, o senador não precisa nem se manifestar, já aprovou. Em seguida, a senadora teve a presença de espírito de pedir, de colocar ali verbalmente um requerimento de tramitação em regime de urgência, para que o projeto saísse da comissão e fosse para o plenário do Senado Federal. E, de uma forma muito favorável também, muito feliz, o senador Marcelo Castro colocou em votação e foi aprovado, que é um fato raro de acontecer assim, com essa rapidez, com essa facilidade de inserção, votação e aprovação. Por isso que ela está comemorando aí, ela até usou a expressão, não acredito, deu até uma risada, um gritinho lá de satisfação. Nós saímos dali, fomos direto ao gabinete dela, mas antes nós conversamos com o senador, né, que tinha nos propiciado essa vitória, né, porque ele colocou na pauta e depois conduziu de uma forma bem célere, né, bem expressa, o que garantiu que o projeto fosse aprovado sem percalços, né? Então, fomos agradecer para ele, e em seguida fomos até o gabinete da senadora Mara Gabrilli, também fazer o agradecimento, conhecer a Eula, que já atendeu tantos aí da diretoria, se não me engano, principalmente o Bob, e com muita atenção. Esta é a secretária Eula, tão famosa pela atenção que nos dá. Ela aí nos deu uma informação que chamou a atenção, dizendo, olha, difícil agora é que o presidente Alcolumbre não está pautando projetos de lei de regulamentação de profissão. Bem, informou também, o que vocês já sabiam, alguns já sabiam, que o Ministério da Saúde tinha feito um apontamento sugerindo que fosse acrescentada uma carga horária para aquela previsão de formação dos futuros profissionais. A senadora, em discussão com a diretoria da Botec, em consonância, chegou à conclusão, não vamos apresentar nada agora, por um motivo simples, óbvio. Qualquer modificação obriga o projeto a voltar para a Câmara Federal, e aí sabe-se lá quando isso vai ser discutido, 1, 2, 3 anos, pelo menos, pela frente a mais, né? Então, ela rejeitou isso, por isso que permitiu que o projeto fosse aprovado de forma tão rápida na Comissão de Assuntos Sociais, que é a CAS. Bem, dado que teria essa oposição, essa dificuldade da parte do presidente do Senado, decidimos ir direto lá. Então, o senhor falou, mas a gente já vai falar com ele? Sim, já vamos tentar conversar com o presidente. Nem todos os assessores se deixam fotografar, nós respeitamos, mas foi muito bem recebido lá no gabinete do senador Alcolumbre pelo assessor Dr. Gabriel Arraes. E aí nos esclareceu que não tem essa resistência do presidente, salvo nos que prevêem a criação, um piso salarial, porque isso, claro, tem reflexo no Brasil inteiro, reflexo no governo federal, municipal, estadual, e isso dá conta de bilhões, portanto, não pode ser aprovado com tanta facilidade. Tem que ter muito cuidado com isso, e que é uma dificuldade. Ele até informou que tinha mais de 2 dezenas de profissões ou de piso, discussão de piso salarial
lá no Senado e que realmente o presidente estava dando uma segurada nisso. Bem, e também abriu uma possibilidade, puxa vida, nós precisávamos agora que o presidente colocasse o mais brevemente possível na pauta, né? Olha, pode tentar hoje, inclusive. Hoje, que beleza, né? Pede lá para a Mara, né, que é muito benquista e tal, ela pediu para o presidente. Bom, então já que está com essa abertura, vamos lá correndo falar com a senadora. Aí nós voltamos, cada deslocamento desse 150, 200 metros, eu de cadeira motorizada, eu e o Luciano correndo do meu lado, voltamos lá falar com a Eula, mas a Eula não estava, já estava numa outra comissão, que é a Comissão de Direitos Humanos, porque a Mara Gabrilli é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos também. Não tem problema, nós fomos na Comissão de Direitos Humanos, naquele momento estava sendo presidida pelas senadoras Damares, dá para ver, está lá no fundo, mas a Eula já não estava lá, não conseguimos falar com ela, desencontramos, mas aí falamos por telefone com ela, e ela ficou muito satisfeita de saber que estava tendo essa abertura, essa possibilidade, e imediatamente ela ligou para a senadora Mara Gabrilli para fazer um apelo para o senador Alcolumbre. Bom, isso já estava idas e vindas, já estava no horário do almoço, nós almoçamos e em seguida, aí andamos não mais 150, 200 metros, mas andamos nada mais, nada menos do que 400 metros para chegar lá no gabinete do senador Jacques Wagner, que fica no 23º andar, naquelas duas torres gêmeas do Palácio no prédio do Congresso Nacional. Bem, por que nós queríamos conversar lá com o Jacques Wagner? Porque ele é simplesmente o líder do governo. Se o líder do governo não patrocinar um projeto, colocar alguma dificuldade, não vai para frente, não é votado. Então, é essencial, peça estratégica, a gente conversar com o líder do governo. Foi assim que nós fizemos. Foi muito bem recebido pelo assessor Leonardo Queiroz, nos alertou também do controle que o governo faz, o próprio Poder Executivo, o próprio Palácio do Planalto faz, todo o governo faz, de observar os projetos que têm em andamento, até para não ser surpreendido com, digamos, um piso salarial, né, que é a Secretaria, o Ministério, Secretaria de Relações Institucionais, SRI. Bom, de posse dessa informação, que nós anotamos, mais uma, é fundamental, nós deslocamos agora para os gabinetes de outros senadores da base do governo, que temos acesso, que pudessem nos ajudar. Nós fomos até o gabinete do senador Humberto Costa, que foi o primeiro a nos receber lá no dia 22 de abril, contato telefônico. Infelizmente, como não pudemos marcar com antecedência, estava todo mundo em reunião, não foi possível. Mas deixamos nosso recado ali, depois eu mandei a mensagem para o Júnior, que é o chefe de gabinete do senador Humberto Costa. E depois eu tenho uma notícia muito importante a dar em relação a isso. Bom, saímos dali, fomos para o próximo, fomos conversar agora lá no gabinete da senadora, nada mais, nada menos que a senadora Tereza Leitão. Por que eu falo nada mais, nada menos? Senadora Tereza Leitão é líder do PT no Senado e foi ela, segundo a Eula nos informou, que deu orientação para a bancada lá na casa, na comissão que nós fomos em primeiro lugar, lembra-se, de que votassem com a relatora. Não sabe nem discutir o projeto, nem nada, vote com a relatora. Então foi fundamental a atuação dela, a gente queria ir lá também agradecer e pedir apoio para o projeto quando for ao plenário. Bom, muito bem recebido, chefe de gabinete pessoalmente, doutor Carlos Abicalil, nos recebeu, a senadora estava numa live, não podia interromper, ele foi deputado federal pelo Mato Grosso, pelo PT, e é uma pessoa de muita experiência. Então, de novo, ele reiterou o que o doutor Leonardo já tinha dito, olha, se tiver piso, aí nós temos uma dificuldade, tem que pensar nisso e tal. Depois, o outro ministro me deu um outro toque, eu vou falar para vocês no final do vídeo. Eu falei que eu não tinha, esclareci o projeto para ele, eu contei, falei do mérito do projeto, da importância humanitária até deste projeto. Bem, foram bem recebidos, assegurou que certamente a senadora vai nos apoiar. Na sequência, nós fomos até o gabinete agora da base, não do governo, mas da oposição, o gabinete do astronauta, Marcos Pontes, do PL, né? O astronauta estava em outra atividade, não estava em órbita não, mas estava em outra atividade, e fomos recebidos pelo doutor Rafael, o outro assessor, doutor Rafael Giacomitti. Também nos recebeu muito bem, o Luciano é testemunha disso, o Luciano Ascani, e assegurou
o apoio, né, o acompanhamento do projeto, nós esclarecemos também para ele o que é o projeto. Nota aí que eu estou repetindo toda hora isso, que nós esclarecemos o projeto, eu vou dizer por que depois. Bom, na sequência, nós saímos ali, fomos para a boca do plenário agora, né? Isso já era 4 e tanto da tarde, nós fomos conversar, 4 da tarde, não, 4 horas, fomos conversar com o líder do governo, o senador Jacques Wagner. Agora, pessoalmente, estava um dia tenso, porque apenas 1 hora atrás tinha sido divulgada aquela notícia que o Flávio Bolsonaro tinha pedido dinheiro para o banqueiro e estava aquele alvoroço lá, ele tinha saído para dar uma entrevista coletiva. Nós esperamos, ele nos atendeu rapidamente ali, tínhamos minutos, segundos para falar para ele, apresentamos o projeto, falamos resumidamente e pedimos o apoio dele. Bom, também com muita simpatia, o Luciano é testemunha disso também, o Luciano Ascani. Na sequência, vamos agora assistir presencialmente à sessão do Senado. E nós subimos até a galeria para assistir a sessão. Notem uma coisa importante aí, olhem nessa imagem. Vocês estão vendo? As cadeiras estão praticamente vazias. Na realidade, tinha 6 ou 8 senadores no máximo, incluindo os que estavam na mesa. Isso é um dado muito importante. Nós assistimos e ficamos esperando, quem sabe, a senadora tivesse conseguido falar com o Alcolumbre. Bom, aí liguei para a Eula, ela falou, olha, não deu certo, o Alcolumbre ficou de responder, se mostrou simpático, mas ficou de responder, mas ele não está na casa, ele está em atividade externa. E, de fato, não estava mesmo, era um outro senador que estava lá, presidindo, o 4º secretário, que é o senador, fale minha memória agora, mas o senador do Piauí, de Sergipe, aliás, senador de Sergipe. Muito simpático e tal, e ele acolheu naquele dia 2 projetos que não estavam na pauta, que nem o nosso. 2 projetos, um deles por um pedido da senadora Damares e o outro, possivelmente, como era o relator, o senador Vanderlan, né, que tem, se eu não me engano, o Bob tem contato com ele, o senador de Goiás, e nós falamos, puxa vida, podia ter pedido o nosso, né, em apoio ao pedido da Mara Gabrilli. Infelizmente não entrou naquele dia, hoje, quarta-feira, está tendo sessão de novo, e de novo não entrou na pauta. Liguei para eu lá ontem, perguntando se tinha entrado na pauta ou não, estou acompanhando aqui pela página eletrônica do Senado, não entrou na pauta também. Muito bem. Já estava findando o dia, então, no Congresso ali não tinha mais o que fazer, viemos embora. Bom, aí começa a atividade de pós-presença no Congresso. Como eu falei ao Luciano Ascani, agora não adianta pressionar a senadora Mara, porque ela já fez bastante. Sim, tem que manter o contato com ela, mas agora é articulação de bastidores. Porque o Senado são 81 senadores, e aí as discussões já não são mais tão individuais. A gente precisa ter esse acesso a essa marcação individual, mas também fazer articulação de bancada, e mais ainda, articulação de governo, inclusive. Bom, aí entra um reforço aqui para nós. Nós dois aí, o Luciano lá no plenário, e o reforço está aqui. Olha, esse senhor à esquerda é o Francisco Campos, que foi chefe de gabinete do deputado Rui Falcão, hoje é candidato a deputado estadual. E eu tive o prazer de levá-lo na diretoria da Botec, eu e o Luciano Ascani, fomos até a diretoria em São Paulo para apresentá-lo ao Peter, a Luci e outras pessoas, porque ele está disposto a nos ajudar. Bem, o que eu tenho já de favorável em relação ao campus de adiantamento? Ele está nos ajudando aqui em Taubaté a fomentar espaço de trabalho para os protegistas hortesistas. Ele já mandou, a meu pedido, nada mais, nada menos que R$900 mil para a gente comprar hortas e próteses aqui em Taubaté. Tá? Então, já me dá essa confiança, alguém que age, alguém que produz. Eu falei para o campus, relatei, e falei, olha, não seja por isso, eu vou entrar em contato imediatamente com os meus amigos lá. Quem são? Bom, a própria Tereza Leitão, que é amiga dele, que é a líder do PT, e o ministro de Relações Institucionais da SRI, Secretaria de Relações Institucionais, que é o próprio José Guimarães. O Campos, aí até pelo perfil dele, dá para notar que ele é nordestino, né? E são amigos de juventude. Ele, Campos, é amigo do José Guimarães. Então, ele já vai fazer esse contato. Bom, e agora à tarde, continuando nessa missão, nessa luta aí pelo projeto, eu liguei para um amigo, o ex-ministro Berzoini.
E aí eu tive um panorama muito interessante. O ministro foi ministro do Trabalho, então ele teve oportunidade, lidou várias vezes com a questão de regulamentação de profissões, ministro do Trabalho. Ele falou, Jô, de cara, ele fez a pergunta que eu fazia aqui, com olhar clínico, eu fazia aqui na Câmara. Jô, tem piso? Eu falei, não, não tem. Opa, e tem conselho profissional? Eu falei, não, não tem previsão do conselho profissional. Eu falei, mas então facilitou muito, porque o que dificulta, o que você já apontou, que é o piso e os conselhos profissionais, que viram uma dificuldade, se bobear, acaba virando desvio, são criados para regulamentar, aliás, para fiscalizar o exercício da profissão, mas acaba tendo desvios, e aí é um problema os projetos de lei que têm a previsão de criação do conselho. Se não tem, isso facilita muito. Perguntei, ministro, o que você pode nos ajudar nisso? O que pode ajudar essa causa da regulamentação da Botec? Ele falou, olha, vou fazer o seguinte, então. Eu sugiro que você já está fazendo. Entre em contato com os senadores. Pode deixar que eu vou fazer isso. Vou gravar um videozinho de 30 segundos. Isso. Faça um videozinho, manda para os senadores, os amigos nossos da base. E eu vou estar na semana que vem, eu tenho um evento lá no Senado, e eu vou estar com o Humberto, que é meu amigo, Humberto Costa. Né? E o Humberto foi liderança do PT no Senado. E é uma pessoa, foi ministro também, não é? Pessoa de alta respeitabilidade e influência. Eu vou conversar com o Humberto, mas manda para mim um resuminho. Porque, como você disse, eu tinha falado para ele, e aí eu vou dizer para vocês também, o nosso projeto é um grão de areia na praia. O Congresso é imenso, os assuntos são inúmeros, e é muito desconhecido isso. Foi isso que nós notamos, por isso que eu falei toda hora que eu apresentava o processo. Então, mandei para ele, assim como eu mandei para o Campos, eu mandei um resumo fundamentado do espírito do projeto de lei e daqueles dados estatísticos, por exemplo, os dados estatísticos de 30 mil amputações só em 2024. Né? Se nós avançarmos para outras eficiências, chegamos a casa de centenas de milhares. Ele ficou muito sensibilizado, é uma pessoa humanista, e ele vai nos ajudar nisso. Bem, então, concluindo, o nosso projeto, a nossa ida ao Congresso foi para sentir o pulso, ver a temperatura do Congresso, porque cada casa tem um jeito de trabalhar, e cada legislatura também tem um jeito de se comportar. Então, a gente precisava estar lá, ver, olho a olho, falar com os senadores. Outra, apresentar o projeto, porque ninguém conhece. Dentro da inúmera quantidade de outros, a gente precisa chamar atenção. Por isso que é fundamental a gente pedir, olha, fala que a gente está aqui presente no plenário, nós pedimos lá, até o presidente acabou passando por cima, não chamou a gente, não citou a nossa presença, porque precisa mostrar o projeto. Né? Outra, nós precisamos manter a pressão. Primeiro, com todo o respeito e reconhecimento à senadora Mara Gabrilli, pedir para ela reforçar os pedidos, e a gente atuar agora junto aos senadores. Nós precisamos falar com todos, sem exceção, os 81 senadores. Né? Se não for possível falar pessoalmente, seja de forma indireta, a gente vai ligar para os gabinetes, vai falar com as assessorias, vai falar com o próprio senador, vou gravar esse videozinho pedindo o apoio, né? É isso que a gente tem que fazer, manter essa pressão. Bem, desculpe o vídeo longo, mas a gente tinha muita coisa para falar, e também eu quero dizer que agora eu vou fazer um relatório técnico fundamentado, por escrito, para mandar para a diretoria, com todas essas informações aqui bem detalhada para vocês, e também com a nossa proposta de honorários. Um grande abraço, estamos às ordens, e se Deus quiser nós vamos aprovar, sim, e não vai demorar, não vai levar mais 21 anos, não.